Sejam bem-vindos a mais uma aula do EducaPE. Eu sou Yara Rocha e vamos para a nossa aula de artes. Mas antes, vou cumprimentar a nossa intérprete, Isabela. Boa tarde, Isabela! Muito bem. Então, hoje vamos para a nossa aula do primeiro ano do ensino médio. E vamos saber e conhecer e aprender um pouco mais sobre artes visuais. Então, hoje, o título do nosso trabalho, da nossa aula é Reconhecimento, pode encher a tela, Reconhecimento da cor como um elemento significativo das artes visuais, buscando identificar as especificidades das cores, da natureza e da cultura, estabelecendo relações entre elas, tá? Então a gente vai ver um pouco das cores e fazer relações entre elas, sobre as culturas, sobre a natureza, enfim, ok? Então, olha, antes de mais nada, a gente vai reconhecer as cores na natureza. A natureza é repleta de cores e a gente vai agora visualizar essas cores. Por exemplo, nesta imagem, olha quantas cores bonitas aí. A gente tem o anil, tem o vermelho, o amarelo. Nessa arara que está sobre a palma de a folha de uma palmeira, né? Olha, ramalhetes de flores, vermelho, azul, amarelo, né? Rosa, verdes e assim por diante. Então essas cores fazem parte da natureza. Depois a gente tem esse tigre lindo, né? Meio laranja, né? Com partes brancas, preto, né? Então tá aí belíssimo esse tigre. Depois a gente tem esse pavão, e aí a gente vê o azul, vê o verde, vê um pouco do preto, né? E temos também essa linda borboleta, né? Que é uma representação maravilhosa de cor na natureza. Então ela tá aí com o amarelo, com o azul, com o verde, com partes pretas, brancas, e está sobre flores, né? O local que ela gosta mais de ficar. Enfim, as cores na natureza, elas são muito importantes. Sabe por quê? Olha lá. Observem esta imagem. Então a gente vê algo, né, um plano verde, tudo na cor verde, ok? Vocês conseguem observar o que está aí, alguma forma, nessa imagem que vocês estão vendo? Conseguem? Vamos lá, vamos ver quem acertou. Vou dar uma dica. Ele gosta de mudar de cor. É um animal que gosta de mudar de cor? Qual que é? E aí, um camaleão. Olha aí, pessoal. Então, ele se camuflou, né? O camaleão é um lagarto com excelente capacidade de mudar sua cor de acordo com o ambiente, representando um dos melhores exemplos da natureza, né? De quê? De homocromia. O que é isso? É quando o indivíduo apresenta coloração semelhante à do ambiente. Então, a gente está observando aí que ele conseguiu se camuflar. E a professora, o que significa camuflar? Camuflar é uma importante adaptação e uma estratégia de defesa que permite que alguns animais fiquem imperceptíveis no meio e, consequentemente, sejam dificilmente predados. Diante disso, animais que possuem características que diminuem a predação sobrevivem e passam essas características aos seus descendentes. Então, a gente tem mais um exemplo aí, ó. Dá uma olhada. E aí a gente tem, parece que é galhos de árvore seco, a gente tem um cinza, né, meio acinzentado, e aí a gente tem plantas, né, folhinhas ao redor. Vocês conseguem perceber alguma forma aí nessa imagem? E agora, melhorou? É uma coruja! Diversas espécies de coruja podem se camuflar, como exemplo que a gente está vendo agora. Ela está com o olhinho fechado. Se ela tivesse com o olhinho aberto, era mais fácil de você identificar por causa do brilho. Mas como ela está de olhinho fechado, então a pelugem, as penas dela se confundem com a cor do galho que vocês estão observando aí. Corujas. As corujas podem facilmente se camuflar em troncos de árvores,
O fato da coloração de suas penas serem parecidas com o ambiente faz com que a coruja passe desapercebida, né, pelos predadores, e aí ela pode se proteger, ok? Mais outro exemplo de cor na natureza, o arco-íris. Como é que acontece o arco-íris? Vocês sabem como é que acontece? Já perceberam que o arco-íris só acontece depois que chove e depois vem o sol? Pois é, o sol passa, os raios solares passam pelas gotículas de água que estão nas nuvens e aí acontece a decomposição das cores, como a gente está vendo aí. O arco-íris, o mar, o barquinho, e a gente consegue perceber esse arco-íris saindo, vamos dizer assim, do mar. Mas aí, quais são as cores? Vermelho, laranja, amarelo, verde, anil. O anil é azul clarinho, tá, gente? O azul e o violeta, tá? São essas as cores que a gente encontra no arco-íris, perfeito? Então, a partir desse momento, a gente vai começar, a gente viu as cores na natureza, e agora a gente vai estudar um pouquinho a teoria das cores, tá? Então, aí acontece uma experiência extraordinária por quem? Por um cientista chamado Isaac Newton. O que é que Newton vai fazer, né? Ele vai fazer uns estudos sobre a questão das cores, e aí, em 1672, ele publica, né, pela primeira vez os estudos sobre as cores. Então, queria que vocês agora fizessem uma viagem no tempo comigo e observassem esta imagem, tá? Isaac Newton teve a seguinte observação. Ele percebeu que tinha um furinho na porta do quarto dele. E aí, aquele furinho passava um raio de luz. Aí ele teve a ideia, cara, eu vou fazer alguma coisa para poder estudar essa questão da luz. A luz está passando ali e tal. Aí ele pegou um prisma, que é um triângulo que vocês estão vendo aí no pedestal no meio. E o raio de luz passa pelo prisma e se decompõe num feixe de luz, né, num feixe de cores, como vocês estão vendo aí, que é chamado de espectro. Ele faz, né, ele diz que esse feixe de luz dá um nome de espectro, tá? Que é justamente a decomposição da cor da luz do sol que entrou ali naquele buraquinho, tá? Então, aí nós temos uma prova daquelas cores do arco-íris, né? Então, ele estudou num local escuro, né? A sala estava toda escura e iluminada apenas pelo raiozinho do sol. Então, vamos entender um pouquinho a experiência, tá certo? Só para recapitular. A luz branca, que é considerada a luz do sol, quando passa pelo prisma, se decompõe nas 7 cores. O vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta, que a gente chama de espectro, ok? Mais uma vez, vocês estão observando aí o espectro, onde a luz solar entra pelo lado esquerdo e se decompõe do lado direito, tá? Aí, a luz do sol, como eu falei, é considerada branca. Aí a gente fez um desenho, um diagramazinho para vocês entenderem. Aí essa luz do sol bate numa placa branca e ela reflete, certo? Tanto reflete a luminosidade como também a questão do calor do sol, tá? É por isso que às vezes a gente diz assim, olha, se você quiser pintar a coberta da sua casa de branco, a luz do sol vai vir e vai rebater, né? Então não fica tanto calor. E aí acontece também com as cores, tá? Então, como a luz do sol é a luz branca, todo o feixe de luz, quando bate nessa placa branca, ela vai refletir essa luz. A gente consegue ver o branco. Por que vemos o sol amarelo? Vocês podem perguntar, né? Porque a gente vê... Que história é essa, professora? Que conversa é essa do sol ser branco, a luz do sol ser branco, a gente vê o sol amarelo? Bom, a luz do sol é tem um pouco mais de amarelo. Além de que nossos olhos são um pouco mais sensíveis à faixa de cor amarela, tá bom, pessoal? Então, mas finalmente, o que é a cor?
Cor é a impressão ou sensação que a luz refletida ou absorvida pelos corpos produz nos olhos, ok? Então, isso acontece, né? Então, essa impressão de que a gente está percebendo. Então, a reflexão e absorção, que é justamente o que acontece para a gente poder visualizar as cores. Vou explicar melhor. Olha lá. Vamos olhar para esta maçã. Temos a maçã, ok? Esta maçã, a gente está vendo ela vermelha, né? Mas vamos lá. Ao incidir nos objetos, uma parte da luz é absorvida e a outra é refletida, né? Então, olha, por exemplo, o sol está batendo, os raios solares estão batendo na maçã vermelha, e aí o vermelho que está na maçã é refletido para os nossos olhos. Então, por isso que a gente enxerga de vermelho. E as outras cores são absorvidas pelo objeto. A gente está falando, gente, de cor luz, tá? Não é a cor do lápis de cor, nem da tinta, não. É a cor luz, beleza? Aí o olho da gente vai captar o vermelho que está refletido aí, né? E as células fotorreceptoras do nosso cérebro vão captar que aquela cor que a gente está visualizando é o vermelho, ok? Então, mais um exemplo. Os raios de luz do sol batem numa placa azul e reflete apenas o azul. As outras cores são absorvidas, né, na sensação que a gente tem ao olhar, tá? E aí o nosso cérebro, a nossa visão vai captar o azul, o cérebro vai, as células fotorreceptoras vão entender que aquilo ali é o azul. A mesma coisa acontece com o amarelo, tá? O feixe de luz vai batendo numa placa amarela e apenas refletiu o amarelo. Compreendido? Vamos em frente. E o preto? O preto é cor? O que é que vocês acham? O preto, vamos lá. A cor preta é a inexistência de cor ou ausência de luz, segundo a física. Como assim, professora? Tem preto na minha caixa de lápis de cor? Que história é essa de que o preto não é cor? Eu estou vendo preto como cor? A gente veste roupa preta? E aí? Gente, eu estou falando de cor luz, fisicamente falando, tá? Então, o que acontece? Segundo a física, a luz branca é absorvida pelo preto. Não tem reflexo, né? Existe pouca reflexão na realidade, né? Então, geralmente quando a gente está com uma roupa preta andando no sol, a gente sente um pouco mais de calor, né? Por quê? Porque além de absorver a cor, a gente também consegue absorver a temperatura do sol. A temperatura do sol, né, vai ser absorvida na cor preta que a gente está vestindo, e a gente sente mais calor, tá bom? Aprofundando o assunto, que história é essa, professora? Negócio de que preto não é cor? Eu tô indicando a vocês aí esse videozinho, tá certo, gente? Porque o preto é e não é uma cor, né? Entenda as cores à luz da física. Então, neste link, se vocês acessarem, há uma explicação mais profunda sobre a cor, né? Se o preto é cor e também não é cor, né? Muito bem. Nós vamos prosseguir agora o nosso assunto aqui, beleza? Bom, vamos falar sobre as cores neutras. Neste caso aí é a cor pigmento, tá? Então, a cor preta, ela tá aí sendo representada, a cor branca e a cor cinza. E eu vou dar um exemplo de um artista muito famoso, que é o nosso Pablo Picasso, certo? Um artista, inclusive, cubista, do movimento cubista. E aí a gente tem um quadro chamado Guernica, de 1937. Esse quadro tem esse nome porque foi uma representação de uma guerra que aconteceu na Espanha, na cidade de Guernica. Então, ele vai utilizar justamente as cores que a gente está vendo aí, o preto, o branco, o cinza.
E este quadro, ele representa assim, muita dor, muita angústia, justamente da guerra. E ele vai representar dessa forma. Esse quadro é uma declaração de guerra contra a guerra e um manifesto contra a violência, símbolo da luta pela liberdade do ser humano. A lâmpada que vocês estão vendo aí na luminária, que parece um olho em cima do cavalo, que está em desespero, simboliza uma esperança de dias melhores. Uma luz no final do túnel, ok? Então, mais adiante a gente vê que os pintores, artistas como Claude Monet, eles vão utilizar a ciência e a arte juntas. Como assim, professora? É que ele, o Claude Monet, ele fica de frente a uma catedral e aí ele vai observar e vai pintar essa catedral em vários períodos do dia e em várias épocas do ano. Então ele vai observar a luz solar incidindo na frente da fachada, né, dessa catedral. Vocês podem observar as diferenças de cores que a luz ela faz com que haja nuances de azuis, de amarelos, de vermelhos e tudo mais. Ele vai pintar 30 telas, tá certo? E essas telas, elas estão... Ele pintou em 2 anos. Em 2 anos ele pintou essas 30 telas. Outro, o mesmo artista, Claude Monet, ele vai fazer uma obra figurativa, como vocês estão vendo aí, chamada O Passeio. Esta jovem senhora com um guarda-chuva é a esposa dele e uma criança lá no fundo é o filhinho dele. Então, eles aproveitavam, né, os impressionistas, que são as pessoas que fazem parte do movimento artístico impressionismo, eles retratavam sensações visuais imediatas de uma cena. Então, a partir do momento que eles observavam uma cena, eles tinham que pintar rapidamente, porque a luz solar ela poderia mudar a qualquer momento. Tá? A valorização da luz e da cor e a representação da realidade. Então, eles sempre representavam aquilo que era real, nada imaginário. Tá? E tinham que ser rápidos, para que houvesse a possibilidade de ter a realidade, né, da cor, a cor real, naquele momento que estava se passando. Eles não podiam perder tempo. Bom, aí a gente vai ver um pouquinho sobre o círculo cromático. O que é isso, professora? Então, ao estudar a cor, os cientistas eles dividiram as cores em cores primárias, que certamente vocês devem saber, né? A gente viu isso lá no fundamental, mas vamos lá. São aquelas que não apresentam valores cromáticos em comum, são únicas e na mistura delas podemos encontrar todas as outras cores. Então, vamos lá. Primeira, vermelho. Qual é a próxima? Amarelo. E a última? Azul. São as cores primárias. Agora, a gente vai ver uma obra feita por um artista com essas cores. Vamos ver, olha. Oh. Então, a gente tem a arte naif, né? É um movimento artístico que a gente está vendo aqui agora. Então, Ademir Martins, que foi o artista que fez A Família de Gatos, em 2003. Ele está vendo as cores primárias que a gente acabou de ver no círculo cromático. O vermelho, o amarelo e o azul, tá? Um pouquinho sobre as características da arte naif. É uma arte popular, considerada uma arte primitiva, espontânea, desassociada do tecnicismo artístico, ou seja, não tem uma técnica específica para começar a pintar. Simplesmente as pessoas que fazem parte desse movimento, elas pintam intuitivamente, tá certo? Os artistas são autodidatas, eles não vão para uma escola de artes, uma escola de pintura, eles mesmos vão lá e vão experimentando e vão fazendo. E eles utilizam bastante cores quentes, tá certo? Em seus trabalhos, como a gente está vendo agora de Ademir Martins. Bom, no círculo cromático a gente vai ter outros tipos de cores também, como as cores secundárias, que são resultado da mistura das duas primárias. Então, se eu misturo vermelho com amarelo, eu vou ter o laranja. Se eu misturo o amarelo com azul, eu vou ter o verde. Se eu misturo o azul com vermelho, eu vou ter o roxo ou violeta, tá, gente? Então, aí, nós vamos observar agora uma obra feita com essas cores. Por exemplo, A Ponte de Charing Cross, de 1906, feito por André Derain. Então, ele faz parte do fauvismo, né? Um movimento artístico que acontece onde as características principais são a arte figurativa, a arte que a gente consegue perceber as formas, né?
a gente tem um colorido muito brutal, pretendendo a sensação física da cor que é subjetiva, não correspondendo à realidade, certo? Então a gente vê que o rio, ele tem uma parte amarela, tem uma parte azul, né? Então não corresponde à cor do rio, né? Mas aí ele está aí presente. Uso exclusivo das cores puras como saem das bisnagas. Então eles não fazem mistura antes, eles fazem mistura na tela, né? Não mistura antes as cores para poder colocar na tela, eles fazem na tela direto. Pinceladas violentas, espontâneas e definitivas, tá? E as cores terciárias, né? Então a gente vai conhecer agora a mistura de uma primária com a secundária que vai dar uma terciária. Então, por exemplo, se eu misturo vermelho com laranja, vai dar vermelho alaranjado. Se eu misturo laranja com amarelo, vai dar laranja amarelado. Se eu misturo amarelo com verde, vai dar amarelo esverdeado. Vocês percebem que o nome da cor, ela sempre vai ter o primeiro nome e o segundo nome da mistura, e aí você vai podendo construir. Então, se eu misturo o amarelo, o verde com o azul, vai dar verde azulado. Se eu misturo o azul com o roxo ou o violeta, vai dar o quê? Azul arroxeado. Se eu misturo o roxo com o vermelho, vai dar o roxo avermelhado, certo? E aí a gente tem uma obra feita justamente com essas cores, que a gente acabou de ver, as cores terciárias, de Alessandro Pautasso, né, que é um artista, design italiano, e ele se inspira pela pop art, cria retratos em formas geométricas, cheios de cor e vida. O nome do trabalho dele é Walper de Cores, tá certo? A gente tem uma personalidade aí, toda pintada com cores, com vermelho, com amarelo, com verdes, com azuis, com roxos, né, com as cores parecidas com rosa, laranjas e assim por diante. E temos também a divisão de cores, com cores quentes e cores frias. Já ouviram falar nisso? Então, a gente olhando para o círculo cromático, a gente percebe que do lado esquerdo nós temos as cores quentes, são aquelas cores que têm a tonalidade de vermelho, amarelo, laranja, né? E dão uma sensação de adrenalina, de cor, de força, né? De excitante. São associadas sempre ao sol, ao fogo, ao vulcão, à erupção, entre outros. E do lado direito a gente tem as cores frias, estão associadas à sensação de frio e são consideradas cores calmantes, né? Bem calminhas, derivados do violeta, azul e verde, associados à água, ao mar, ao céu, às árvores, entre outros, tá? Temos a monocromia, que é a variação de tonalidades, né, da cor, com o acréscimo de branco e de preto. Então, a gente tem aqui, ó, o tom mais claro, que vai colocando o branquinho em cima do azul, até o tom mais escuro, que a gente vai adicionando o preto. Então, vocês veem variações de tonalidades que temos aí. A gente pode representar isso durante o dia e também durante a noite, com variação de tonalidades aí, ó, tá vendo? Muito bem, cores complementares e harmoniosas se fazem, por exemplo, na moda. E aí a gente tem as cores opostas no círculo cromático. A gente tem o círculo, o vermelho com verde, o roxo com amarelo, o laranja com o azul. Ok, pessoal? Então, o que foi que a gente aprendeu hoje? Reconhecemos a cor como um elemento fundamental para as artes visuais. Identificamos as cores na natureza e percebemos a sua importância, inclusive para a preservação das espécies. Viu lá no início a coruja, o camaleão? Aprendemos um pouco da teoria das cores, sua origem e também a harmonia, a combinação de cores entre si. E vimos também as sensações que as cores nos provocam e como elas influenciam em nossas emoções. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, tá certo? Tenham aprendido sobre cores e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!